Olá, meu prezado irmão, graça e paz eterna de Cristo. Estamos dando continuidade no estudo sobre o pecado. Portanto, eu já fiz a primeira parte. Se você não assistiu à primeira parte, é importante que você possa tomar conhecimento de que foi explicado na primeira parte sobre o pecado. Ou seja, porque na verdade nós não somos pecadores. Portanto, aqui já é a segunda parte e vamos dar prosseguimento a este maravilhoso estudo. A nossa base para essa continuidade é João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais assim que o adorem. Por quê? Porque a lei que dava força ao pecado era por uma questão de obras da carne. E hoje nós vivemos através do Espírito e não mais através das obras da carne. Portanto, o pecado era uma transgressão da lei. Isto é, para que houvesse o pecado, precisava existir uma lei que determinava o que era transgressão. Porque a lei era o pecado era a transgressão da lei. Isto tudo se relacionava à questão da carne. E antes de haver lei de Moisés, existia sim o pecado como uma transgressão, só que não era imputado a condenação, porque não havia lei de Moisés. Portanto, agora nem uma coisa nem outra, mas hoje no nosso caso não existe nem o pecado, porque não há lei, e nem também as transgressões da carne ela pode afetar o espírito. Essa é a realidade. Então vejamos que com o fim da velha aliança, baseado na carne, adorar a Deus tornou-se uma experiência exclusiva espiritualmente. Portanto, que nós lemos a passagem que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Porque antes a adoração era baseada nos conceitos de obras carnais. Isso demonstra que a carne não é mais instrumento de adoração, como sacrifício de animais, como buscar Deus nos templos, procurar rituais disso, daquilo outro, como forma de agradar a Deus. Que seja através de batismo, que seja pagando dízimos, buscando forma de adorar a Deus através de obras da carne, como se na verdade Deus fosse algo, ou que se a salvação fosse algo, ou que você alcançasse de Deus bênção sobre méritos humanos. Não. Portanto, a palavra diz o seguinte: com o que diz respeito como entrou o pecado no mundo. É o que diz Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12, que nos diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se o pecado depende da lei para ser imputado, como Paulo pode dizer que por Adão entrou o pecado no mundo? Vamos detalhar isso dentro do contexto da escatologia consumada. Pecado tem dois níveis de significado. A palavra pecado na Bíblia pode aparecer em dois contextos diferentes.
O pecado como condição universal de corrupção e morte, que veio através de Adão. Adão introduziu no mundo a desordem, a corrupção da carne e a morte. Não foi imputado legalmente, porque não havia lei. Até mesmo a entrada da morte e das falhas por causa das falhas humanas, tanto uma morte espiritual como morte carnal também. Por isso, Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, por causa do pecado, isso é espiritualmente, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, o que Adão trouxe foi a morte física e a incapacidade humana de manter comunhão perfeita com Deus. O pecado como imputação legal veio da lei de Moisés. Com Moisés, esse estado de corrupção passou a ser juridicamente contabilizado. Verdade é isso. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 13. Porque até a lei está o pecado do mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, antes da lei de Moisés existia o pecado como uma transgressão, só que não podia ser imputado a condenação, porque não havia lei. Ou seja, havia corrupção e morte desde Adão. Mas só com a lei, a humanidade se tornou oficialmente culpada diante do tribunal divino de Deus. Adão trouxe morte e corrupção. É o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que significa então? Porque por Adão entrou o pecado no mundo. Paulo está mostrando que Adão abriu a porta para a realidade da queda. O homem se tornou sujeito à morte física. O homem passou a experimentar falhas, concupiscências, injustiças. A morte passou a todos porque todos herdaram a mesma condição carnal. Mas note, Paulo mesmo corrige o entendimento em seguida, dizendo que até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo a lei de Moisés. Portanto, a corrupção entrou com Adão, mas a culpa contada como pecado só veio com a lei de Moisés. Portanto, para você, a modo prático, para você dizer que você está em pecado, é preciso, de uma certa forma, você dizer que, por um lado, que a morte de Cristo não foi em vão. Que a morte de Cristo foi em vão, isto é, que a morte de Cristo foi em vão. Ou, por outro lado, você dizer que está debaixo da lei de Moisés. Porque o pecado é uma transgressão da lei de Moisés. Agora, obras da carne é uma outra situação que até que nós vamos tratar ela aqui, dentro deste assunto. Por isso que é necessário se haver a segunda parte. Porque uma coisa é a transgressão como pecado através da lei, e outra coisa
é apenas obras da carne, sem imputação como transgressor de lei de Moisés. Antes da lei, Adão até Moisés, havia falhas e morte, naturalmente. Mas sem imputação legal plena, ou sem imputação legal. O pecado não é imputado, porque não havia lei. Nós lemos isso em Romanos capítulo 5, versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Esses dois, ou seja, todos essa condição era um nivelamento jurídico produzido pela lei. Consumação em Cristo. Agora, já vê então, depois, a consumação disso em Cristo. É o que diz agora, Hebreus, nós já lemos também. Hebreus, vamos ler, Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, como ele pode aniquilar o pecado? Destruindo a lei. Ou seja, cumprindo a lei e pondo um fim à lei de Moisés. E agora passou-se a ser o ministério da morte, gravado em pedras. Como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Vamos ler aqui do versículo. Deixa eu ver aqui. É o versículo 6 e 7. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Agora nós, como diz o apóstolo Paulo, como não será de maior glória o ministério do Espírito, é o que nós vivemos hoje. Ministério do Espírito. Agora você me diz assim, mas João, ele disse que quem dissesse que não tivesse pecado, era mentiroso. Eu concordo com o que está escrito, mas temos que analisar o sentido do contexto com o qual João estava falando. Vamos lá ver essa questão. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quando João escreve sobre pecado em sua primeira carta, precisamos reconhecer o contexto histórico. Ele está exortando um povo que ainda vivia no período de transição entre a antiga e a nova aliança. A lei de Moisés, que já tinha sido cumprido seu papel e revelar a transgressão. Mas ainda era usada como padrão de juízo, até que toda obra de Cristo fosse plenamente manifestada da consumação. Ou seja, João, falando de um modo mais prático, João estava falando com pessoas que tinham vivido pela lei, mas de uma certa forma queriam viver através da lei ainda. E João está expressando que quem dissesse que não tirei pecado, porque eles pecaram, a Bíblia diz que eles estavam destituídos da glória de Deus por causa do pecado. E quem não dissesse que não tinha pecado era mentiroso.
E por eles estarem em pecado, eles tinham que se arrepender. Eles precisavam de um arrependimento, para que assim pudessem receber a obra de Cristo. Nós já nascemos justificados. É o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Israel, quando estava ainda debaixo da lei, mesmo após a cruz, eles precisavam reconhecer a obra de Cristo, e o seu reconhecimento era através de um arrependimento. Até mesmo o apóstolo Pedro, ele disse aqui em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, se arrependeram, em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, meus irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquela época, as palavras do apóstolo Pedro, em referência a duas situações, ao batismo e arrependimento de pecado, isso está falando para varões judeus. Porque eles judeus que estavam debaixo de pecado por causa da lei de Moisés. E precisariam se submeter a um arrependimento e a uma confissão pública do batismo. Uma obra de arrependimento. Que o batismo era uma obras da carne, uma oblação, que diz a palavra de Deus, oblação da carne, no caso, que referente também tratava-se da lavagem do corpo. Tudo tratando-se baseado nos preceitos e rudimentos da lei de Moisés. Portanto, quando João disse que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. João estava tratando-se com os judeus que tinham vivido e estavam querendo viver debaixo da lei. Vamos ver isso? Que os judeus, na verdade, eles mesmo após a cruz, eles queriam voltar e como se eles dissessem assim: não, nós não temos pecado mais, então voltar a praticar as obras de Moisés. Não. João diz, ele coloca em pauta tudo aquilo de uma certa forma bem claro. Que aquele que dissesse que não tinha pecado era mentiroso, porque eles tinham pecado porque eles tinham desobedecido à lei de Moisés. Mas você não está debaixo da lei de Moisés. Eu não estou debaixo da lei de Moisés. Olha assim como eles queriam voltar para a lei de Moisés. Em Atos capítulo 15, versículo 1 em diante, olha. Aqui. Vamos lá. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares, olha só, se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Viu? Essa é a situação. João estava certo em dizer que eles estavam em pecado e precisavam de arrependimento e confissão pública, vamos dizer assim. Mas com nós é diferente. Nós já nascemos justificados. Portanto, nesse cenário que João declara, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Em 1 João 8, vamos ler aí, só mais uma vez para reforçar. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O que ele está afirmando aqui não é que os filhos de Deus, já reconciliados em Cristo, permanecem pecadores diante de Deus. Ele está divertindo os judeus e prosélitos, se tratando daquelas pessoas gentios que agora se aderiam ao judaísmo para agora praticar aqueles rituais
que os judeus praticavam. Ou seja, ele estava advertindo os judeus, os prossélitos, que mesmo estando debaixo da antiga aliança e, portanto, debaixo do jugo do pecado, poderiam tentar negar essa condição, recusando-se a reconhecer a necessidade do sacrifício do Cristo, do cozido do Cordeiro. Paulo explica a mesma base quando escreve: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Isso significa que, antes da lei, não havia imputação de transgressão, mas a partir da lei todos ficaram encerrados debaixo do pecado. É exatamente essa realidade que João confronta. Negar a necessidade do sangue de Cristo seria mentir contra o testemunho da própria lei, porque a lei apontava a Cristo. A lei, ela foi, na verdade, um condutor para conduzir o povo de Israel até Cristo. É o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Amém? Portanto, isso é importante, porque só reforçando, quando João insiste em dizer, se dissermos que não temos pecado, ou seja, sua ênfase está no fato de que ninguém poderia alegar justiça própria debaixo da lei de Moisés. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3,20. Portanto, o que estava em jogo não era uma confissão diária de pecado, como se a nova aliança fosse um eterno ciclo de culpa e perdão, mas sim uma confissão histórica e escatológica. É conhecer que a lei havia colocado todos debaixo do pecado e que somente o sangue de Cristo libertava dessa condição. Essa transição é clara quando ele completa João falando: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João não está falando simplesmente de obras da carne, sem imputação legal da lei. Não. João está tratando-se das obras de transgressão da lei, que era o pecado. E Deus perdoava os seus pecados deles que estavam debaixo da lei, através da obra de Cristo. Amém? João, portanto, está exortando um povo em transição, ou seja, saindo do velho pacto para o novo pacto, debaixo da lei. Todos eram pecadores, isso mesmo. Se você está se sentindo pecador, então obviamente porque você está considerando a obra de Cristo em vão, ou por outro lado você pode dizer assim: não, é porque eu estou debaixo da lei de Moisés ainda. Se alguém alegasse o contrário, estaria rejeitando a cruz e a libertação trazida por Cristo. Negar o pecado significava negar o sacrifício. Ou seja, se disser que tinha pecado, então a obra de Cristo seria em vão. Por outro lado, eu não vou negar a cruz de Cristo, mas vou dizer que eu tenho pecado. Então significa que você está debaixo da lei de Moisés. De uma certa forma, a obra de Cristo está tornando-se em vão novamente. E o que diz o apóstolo Paulo sobre isso? Em Gálatas capítulo 5, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei, ou seja, toda a lei. Se
Se você pretender obedecer qualquer um ponto da lei, está obrigado a cumprir todos. Agora o que acontece disso? Olha o que acontece. Separado está de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A realidade é essa. Amém? Portanto, Cristo não veio apenas perdoar episódios, ele veio foi abolir a estrutura que mantinha o pecado em vigor. É como diz o Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Por isso, João aponta seu papel definitivo, ou seja, o papel do Cristo, de Jesus Cristo. Quando João ele aponta para Jesus Cristo, em João capítulo 1, versículo 29, em João capítulo 1, versículo 29, dizendo: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou, ele não deixou não. E na cruz, o veredicto final ecoa: está consumado. Em João 19:30. Quando o mediador cumpre e encerra a lei, dizendo: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã em Cristo, ouvinte da palavra de Deus, esse foi um momento tão especial que tiramos como proveito para examinar a palavra e crescermos em graça, a crescermos, colocando mais uma pérola no nosso conhecimento e no nosso entendimento. Portanto, eu te convido aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você já é inscrito no canal, deixa o like, comente, faça um comentário nos abaixo, que você quais são as dúvidas, o que você achou do estudo, ou quais são as suas sugestões. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.